Bom dia, graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todos e todas. Graça, paz e bem do nosso bom mestre, Senhor, sobre a vida de todos presentes, todas as famílias presentes, amigos e amigas. É sempre uma honra poder compartilhar a mensagem com vocês, sempre uma honra compartilhar a vida com vocês. É sempre uma honra também desenvolver nesse espaço mais do que encontros religiosos. A gente fala muito de afeto. Na verdade, a gente se propõe, se desenvolve no meio dos afetos, dos compromissos e da relação que estamos construindo com Deus e que reflete nas nossas relações. O reino de Deus é um reino de amigos. E como é bom olhar para cada um de vocês e poder estabelecer uma corrente de amizade, de elos, né, potentes formados por essa amizade. Eu venho ainda refletindo a mensagem do último domingo e eu disse para vocês que aquela mensagem ela era a nossa mensagem de ano novo, né? E eu gostaria de reagir a essa mensagem. Reagir a essa mensagem a partir das contribuições que o próprio texto nos traz e como a gente pode olhar para esse texto e tê-lo como inspiração. Fernanda disse que se sentiu tocada pela mensagem e o texto que eu continuo debruçado na minha reflexão é o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que você pode abrir na sua Bíblia, no seu aplicativo, deixar ele aberto aí, porque é sobre esse aspecto do texto que eu vou ler, que diz assim, Atos 2:42. Diz, eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Torno a ler. Eles perseveravam nos ensinos dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Igreja, respira aí. Devagar, hein? Porque senão dá tontura. Respira. Um ano inteiro para você respirar e você está respirando só hoje. Um ano inteiro para você respirar e você vai ter que respirar com cuidado, porque não está acostumado a respirar. Então respira, porque de fato nós chegamos no nosso último encontro de celebração de 2025 na Rede 80. Um ano que marca a nossa trajetória, as nossas vidas, as nossas relações e que traz para nós aspectos que nos amadurecem, porque passamos por tempos difíceis, tivemos perdas, mas também celebramos, né, as partidas e as chegadas. Celebramos também as vitórias que aconteceram dentro dos movimentos e os projetos que desenvolvem, né, no meio da comunidade. Celebro também a disposição de cada um dos irmãos que se colocaram à disposição não de ser presente nos cultos, mas mais do que isso, ser gente ativa, que mobiliza, que desenvolve, que faz com que a igreja, que a comunidade, que isso que nós chamamos de Rede 80 seja vivo. Essa plataforma aqui, ela não teria, ela não seria possível se não fosse viva, se não tivesse pulso ou pulsação de cada um de nós. É no exercício da técnica, da música, é no exercício do café, né, que nós partilhamos aqui todas as manhãs, no cuidado com as nossas crianças, com os nossos jovens, na partilha que fazemos dentro dos nossos movimentos. São tantas contribuições. E é a partir desta esfera de relação, de construção, que nós conseguimos enxergar e chamar esse movimento de igreja. E aí a gente olha ao redor, né? Olha ao seu redor. Olha para o seu lado aí.
você está vendo aí não é só uma pessoa cansada, calma. Cansada de um ano, né? Tão agitada, tão duro para algumas pessoas, difícil. O que você está vendo aí do seu lado é um milagre. É o resultado de um milagre comunitário. Essa pessoa está aí e ainda que ela esteja cansada, ela é um milagre porque ela está aí. Ela está do nosso lado, ela que recebe o nosso abraço, ou recebeu o nosso abraço, ou está agora possibilitando a oportunidade de nós distribuirmos o nosso abraço, o nosso acolhimento. A comunidade tem esse perfil, especialmente num mundo que sempre nos empurra para essa ideologia da autossuficiência, um mundo e as narrativas que nos envolve para uma experiência de isolamento. E como nós já sabemos que a vida solitária nos deixa vulneráveis. Viver uma vida solitária faz com que nós estejamos vulneráveis a qualquer tipo de manipulação. É por isso que há muitas estruturas que querem que nós estejamos num lugar de isolamento. E aí o isolamento, eu não estou dizendo que você vai necessariamente é isolamento de você na sua casa sozinho ou no seu quarto sozinho, não é isso. É o isolamento da mente. Quando você produz ideias, vontades, desejos e articula a vida para o seu próprio prazer. Viver uma vida em si mesmada, para si mesmo. Uma vida que produz até religião para si. E quem busca uma experiência para si, para o ego, para o seu eu, não necessariamente encontra Deus. É possível que essa pessoa em si mesmada receba o encontro de Deus para provocá-lo a não ser assim, a deixar de ser alguém que só busca o seu próprio ego, o seu próprio prazer. Porque Deus vem ao nosso encontro, nos provocar, e como eu gosto de dizer e repetir como o que a Fernanda normalmente diz, Deus vem e promove uma grande demolição da nossa estrutura, né? Do nosso ego, do nosso eu, tão desejante, deseja muita coisa, que tem sede de consumo, que tem sede de coisas, tem sede de corpos, sede de pessoas. Esse corpo aqui, ele pode, nessas categorias, ser um monstro avassalador, que devora, que destrói, que atravessa existências. E é por isso que nós precisamos de alguém para barrar esse instinto destrutivo que nós temos. E nada melhor do que um Deus espelho, um Deus que coloca um espelho diante de nós e fala, oh, ei, você é igual a mim, eu te fiz igual a mim. Você não é um eu absoluto, um ego absoluto, porque eu não sou um ego absoluto. Deus se apresenta para nós como uma presença plural, Pai, Filho e Espírito Santo. E se Deus é uma pluralidade, se Deus é uma família, se Deus é um ser coletivo, se Deus é a coletividade santa que se remete na experiência única de um ser, esse Deus coletivo cria a sua imagem e semelhança uma nova coletividade. Então, quando Deus se apresenta para mim e para você, se apresenta com o desejo de que você seja um corpo de generosidade, um corpo de partilha, um corpo de amor, um corpo de entrega. Porque é isso que ele nos ensinou a ser, porque assim ele é. Livres de qualquer sistema de solidão, de qualquer sistema egóico, de qualquer sistema de autossuficiência, nós
nos debruçamos a ser uma comunidade que respondeu em 2025 o artifício do vínculo. E nós estamos, ao longo dos anos, firmando os nossos vínculos de fé, de amizade e de afeto como uma ação única da nossa devoção diante de Deus. Hoje, eu não celebro as metas que nós batemos em 2025, mas eu quero celebrar, meus irmãos e minhas irmãs, a koinonia, a comunhão que nós vivemos, o cuidado que nós desenvolvemos um para com os outros. E isso, para nós, é sagrado. Quando nós olhamos as nossas listas, é óbvio que é um exercício individual, porque é o que você quer para 2026. Mas quando nós chegamos aqui e olhamos para os nossos afetos, para as nossas relações, isso é motivo de grande celebração. Então, mais do que celebrar as metas que batemos ou não batemos, né? Nós precisamos celebrar a koinonia, essa manifestação sagrada das nossas amizades espirituais. Um Deus que nos encontra, nos cura e cura as nossas relações, os nossos afetos e a possibilidade de desenvolver em cada um de nós harmonia de ser. Quero celebrar a Deus no meio também das nossas crises, celebrar a Deus no meio da ausência, da dor, das perdas. Quero celebrar a Deus ainda que as minhas listas não sejam batidas como eu desejava e esperava. Eu quero celebrar que, diante a dor, as perdas e as metas não cumpridas, nós permanecemos de pé e não fomos consumidos. Deus nos manteve aqui e se tem algo a se celebrar é que eu só estou aqui graças ao seu abraço, eu só estou aqui graças à sua oração e eu sei que esta entrega é mútua. Eu sei que você só está aqui graças à nossa intercessão comunitária. Orar um para com os outros. Celebrar, no meio das nossas crises, a manifestação de um Deus presente. E nós fizemos isso. Fizemos da nossa vulnerabilidade um lugar como solo sagrado. Fizemos da nossa vulnerabilidade um lugar como Moisés que encontra Deus no meio de uma sarça que queima em chamas e não se consome. Olhamos para Deus como olhamos para a igreja de Atos no capítulo 2, 42 que lemos. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos, dos mestres. Eles perseveravam no aprendizado, na comunhão com seus irmãos e irmãs, na partilha do pão, da mesa e na oração. E é por isso que nós estamos aqui, para dizer que a nossa amizade espiritual é a nossa maior estratégia de sobrevivência. Eu não tenho dúvida disso. Não dá para viver uma vida sozinho. Não dá para viver uma vida sem comunidade. Não dá para viver uma vida sem mãos e abraços generosos. Não dá. E o primeiro ponto é observar a densidade dessas relações na revelação do reino de Deus no meio de nós. Uma densidade que nos dá protagonismo para a vida. E isso reflete, meus irmãos, numa postura muito amadurecida para a realidade. O amadurecimento dessa comunidade em 2025 passou por uma compreensão de que o reino de Deus não está estabelecido num palácio. O reino de Deus não se estabelece numa estrutura gigantesca, não pelos LEDs, não pela luz, não por um templo, mas o reino de Deus ele se estabelece na densidade do aqui e agora. O reino de Deus se estabelece e está na densidade, se manifesta e se manifestou
ao menos, em duas formas fundamentais existentes nesse lugar que chamamos de igreja. Primeiro, nos nossos projetos sociais. Os projetos que firmamos aqui enquanto comunidade. E segundo, e esse eu não posso deixar de lado, que são as lideranças e a participação feminina em nossa igreja. Se você teve um olhar sensível e analisou o nosso culto a Deus, você percebeu a densidade e a participação das mulheres dessa comunidade. Porque muito embora eu esteja aqui como uma manifestação masculina, não seria razoável exaltar o pastor sem antes exaltar a manifestação de cada uma dessas mulheres que se colocaram e se proporam a ser uma liderança nos projetos e nas construções que fundamentam essa comunidade. E isso é extraordinário. Quando você chega na porta dessa casa, você é abraçado por uma liderança feminina. Quando você deixa suas crianças, essas crianças são acolhidas, na sua maioria, por mulheres. Quando você é servido no seu café, na partilha do pão, você é servido por essas mulheres. Quando você é ministrado no louvor, a partir da música, das orações, das canções, das intercessões e das profecias que saem da boca dessas mulheres. Quando você observa os projetos sociais que nós levantamos aqui na comunidade, como o Negricidades, como o CRIA, que é o projeto das crianças. Quando nós olhamos para o projeto Raízes, que na sua maioria, na sua participação também tem lideranças femininas. Quando nós observamos o cuidado e o aprendizado desenvolvido na leitura popular da Bíblia, nós temos as mulheres participando. Eu não estou reduzindo a participação dos homens, certo? Mas nós não podemos ser insensíveis a perceber que, em sua maioria, são as mulheres que fazem dessa comunidade ser o que ela é. E isso, meus irmãos, é fé encarnada. Eu só estou aqui e só consigo ser pastor porque fui pastoreado pela minha mãe. Porque fui pastoreado por estas tantas mulheres que me acolheram nos momentos mais difíceis da minha vida, para que eu não tivesse... quando eu não tive forças, foram essas mulheres, foram a oração dessas mulheres que me colocaram de pé. Então, quando nós estendemos a nossa mão, nós fazemos isso através desses projetos, dessa atuação, dessa manifestação que não é caridade, tá bom? Mas é a manifestação do reino na sua forma mais real. Essa é a missão integral do reino de Deus. Esta é a integralidade da missão de Deus. O pão que sacia a fome, é o mesmo pão que sacia a dignidade humana. O pão que restaura o corpo, especialmente os corpos que foram violados, os corpos que foram e que atravessaram sofrimentos, os corpos que passaram por manipulações de consciências maldosas, a dignidade que restaura o corpo, a mente de crianças e corpos, e muitos deles são periféricos, sofridos, maltratados, machucados. É nesse lugar que o reino de Deus ganha densidade. É neste chão real e existente que o reino de Deus se manifesta. E por que eu estou dizendo essas coisas? Porque nós não estamos falando de uma espiritualidade fantasiosa. Nós não estamos falando e nem produzindo uma espiritualidade que é manipulada por feitiços.
Você não vem aqui para fazer uma oração forte e Deus já gira ao seu favor. Não, você veio aqui para fazer com que a sua realidade seja tocada por essa espiritualidade na condução não só dos seus afetos, mas na sua participação social, em todos os lugares. Não dá para ser crente só dentro da igreja, mas a gente precisa ser crente, ou gente que crê em Deus, nas nossas atuações, nos espaços públicos que nós atuamos. Nosso trabalho, no exercício dos nossos estudos, o que nós desenvolvemos e o que nós estamos passando além. Tudo que você aprende aqui precisa ser levado adiante, especialmente para as crianças. Não tire as crianças de vista. Olhe para os nossos jovens e adolescentes e faça uma contribuição, porque a sua participação social é necessária. Olhar para a força das mulheres nos exige koinonia, que é o holding, né, que eu estava dizendo no domingo passado, que é a base, que é esse lugar de sustentação, é esse lugar em que faz com que as mulheres dessa casa proporcionem a experiência do que elas entregam para nós. Elas todas são guardiãs da sensibilidade, guardiãs da força, da resistência, provando que o protagonismo feminino tem sido o fio que tece as nossas relações e a nossa espiritualidade. E agora tem se manifesto de maneira visual o que está nas entranhas do nosso DNA. Ser igreja é ser parte desta manifestação real e profética dessas mulheres. Dom Robson Cavalcante disse que o reino de Deus é manifestar com a maior densidade o reino de Deus que vai se consumir aqui, ali e além. O que ele está dizendo é que o reino de Deus é esse horizonte que faz a gente caminhar. O reino de Deus é esse horizonte que faz a gente propor uma mesa e compartilhar essa mesa no abraço, especialmente aos que sofrem, aos oprimidos, porque quando nós fazemos isso, essa realidade ganha peso, ganha corpo, ganha realidade, ganha verdade. E é isso que nós estamos vivendo. O segundo ponto é a reflexão que eu fiz no último domingo. A reflexão do Ubuntu, que é essa sabedoria africana que nos move. Porque o Ubuntu está na participação de um encontro, novamente de Moisés, na sarça, que quando pergunta para esse ser divino, eu vou em nome de quem? A divindade diz, vá em nome do eu sou. Mas qual é o seu nome? Diga, eu sou. Eu sou o que sou. Mas esse eu sou não é um ser individual. Porque esse eu sou fala por muitas vozes. Esse eu sou sai na voz de Jesus, sai na voz do Eterno. Esse eu sou sai no sopro da Ruá, da divina Ruá, do Espírito Santo. Esse eu sou diz, eu sou o que sou. E esse eu sou se manifesta na realidade do Ubuntu, que diz que eu sou eu sou porque nós somos. Eu só sou porque sou constituído nas minhas relações, a partir das minhas relações. A partir do legado que carrego do meu pai, da minha mãe, dos meus ancestrais. Eu não sou um eu sozinho, mas eu sou um eu carregado da minha ancestralidade. Eu sou um eu carregado da experiência, do aprendizado daqueles que me antecederam. Então, quando falo por muitas vozes. Falo
compreendendo que eu sou, e esse eu sou é algo que habita em mim a partir do que se revela no nós somos. Quando Moisés chegou diante do seu adversário, ele disse o eu sou, mas ele não disse só como um comunicado. Ele disse: eu venho porque o eu sou me enviou. Eu venho porque ele está em nós. Nós somos a mensagem do sagrado. Nós somos a mensagem da libertação. Nós somos a mensagem da cura. Nós somos a mensagem em definitivo da transformação da realidade, da mudança de um cenário de aprisionamento, de sofrimento, de escravidão para uma terra que emana leite e mel, para uma terra da promessa. E nós sairemos daqui para um recesso, mas não é um recesso passivo. É um recesso em que nós sairemos com a nossa esperança viva. Um recesso que nós sairemos daqui com o nosso esperançar. A esperança viva de Moltmann e o esperançar de Paulo Freire. Nós saímos não no estado de espera, com os braços cruzados, dizendo: Deus, faça as suas obrigações. Não é sobre isso. Muito pelo contrário. Deus, eis-me aqui. Usa a mim. E vamos juntos fazer com que essa esperança saia do lugar de espera e seja um lugar de ação, de esperançar, de fazer acontecer. Nós levaremos o fogo da sarça. Nós levaremos a manifestação do Espírito. Nós levaremos adiante a restauração, a cura, o milagre, onde quer que nós estejamos. Nosso compromisso para 2026 é único. É fazer uma pergunta, é repetir a pergunta. Quem vai levar a minha maca em 2026? Quem vai levar a minha maca em 2026? Essa era a pergunta daquele homem paraplégico. Quem vai levar a minha maca até Jesus? Mas tem mais uma pergunta. A pergunta é a pergunta dos amigos daquele paraplégico. De quem eu vou levar a maca em 2023? Quem eu vou carregar em 2023? Essas duas perguntas, elas são ambíguas e elas são conectadas. Não é para você escolher uma. São as duas. Quem vai levar a minha maca? E quem eu vou? Quem são as pessoas que precisam ser carregadas? Quem são as pessoas que precisam do meu cuidado? Quem são as pessoas que precisam do meu afeto, da minha presença com cura, da minha oração, da minha intercessão? Quem são as pessoas que precisam do meu abraço? E quando você se vê no lugar de quem vai levar a minha maca, é primeiro se permitir a ser cuidado. Ter a coragem de pedir ajuda. Ter a coragem de se despir do seu eu, do seu ego, da vergonha, da timidez. E se permitir para a comunidade, para a igreja, para os seus afetos, para aqueles que querem dar a você o cuidado. Se permita a ser cuidado. E esse se permitir a ser cuidado é pela igreja, pelos intercessores e intercessoras,
pelas mulheres de orações e homens de orações, pelos profetas e profetisas. É se permitir aos diálogos à roda da mesa, na leitura popular da Bíblia, nos nossos encontros aqui semanais. É se permitir, assim, encontrar com a comunidade e partilhar o pão e o diálogo e as boas conversas. Mas também é sair dessa esfera protegida espiritualmente, né, pelo cuidado, e chegar lá fora e também saber pedir socorro. Porque tem hora que a gente vai precisar de um profissional da saúde também, tá? Tem psicólogo no SUS. Tem psicoterapeuta no SUS também. Tem muitos psicólogos e psicoterapeutas aqui que podem também te ajudar a estender a mão. A gente também precisa se permitir aos profissionais para ser cuidado, para que a gente não se perca. Porque as mãos desses profissionais e o saber desses profissionais continuam curando também vidas e corações. Se permita e pratique esse autocuidado. Por favor, meus irmãos, pratique o autocuidado. A gente não consegue caminhar sozinho. A gente precisa de ajuda. A gente precisa de partilha. A gente precisa de abraço sincero, de cuidado sincero. A minha oração é que essa esperança ativa aconteça no meio da nossa trajetória, da nossa jornada. E que a gente não deixe de lado a comunidade, a comunhão dos santos, essa família que nós construímos e que chamamos de amigas e amigos espirituais. Jesus, o Deus encarnado, o Deus que se fez carne, habitou no meio de nós. E pasmem, ele não resolveu todos os problemas do mundo. Ele não resolveu todos os problemas, principalmente no topo de um palácio, no topo de um palco, de um púlpito. Sabe como que ele resolveu os problemas do mundo? Mergulhando no teu mundo. Mergulhando na tua realidade, na tua vida, no teu coração, na tua mente. E se manifestando nas relações, nos afetos. Ele é um Deus Emanuel, um Deus conosco. Ele não é um Deus lá de fora, ele é um Deus daqui de dentro. Está no meio de nós, dentro de nós e nos fortalecendo para a jornada. Para a jornada. A estrada, nosso trabalho, a nossa família. E Deus também está presente até naquele lugar de descanso. Se eu pudesse dar um presente para você hoje, eu te daria descanso. Mas como talvez eu não consiga te dar o descanso da minha maneira, eu profetizo o descanso de Deus na vida de cada um de vocês. Onde quer que você esteja, no lugar que você acesse. Talvez você não tenha um ambiente lá fora que te dê silêncio para descanso. Deus vai te presentear com isso. E eu tenho fé e profetizo em nome de Jesus. Lugar de descanso. Lugar para que a sua mente, o seu coração se aquiete. Se aquiete para receber esse cuidado de Deus. Se aquiete para mergulhar na densidade de um reino de Deus presente no meio de nós e que precisa ser vivido. O reino de Deus se manifestou na Rede 80, na história da Rede 80 nesses últimos anos e continuará se manifestando na tua história, na tua casa, na tua família. Vocês não são indivíduos isolados. Vocês são corpos, seres e existências amadurecidas e amadas.
por Deus, pelo nosso Senhor. Mateus 28, parte B do versículo 20, diz assim: Com certeza, disse Deus, eu estarei com vocês. Com certeza eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Deus estará conosco, como sempre esteve, desde o primeiro dia da nossa vida, da nossa existência, até o fim dos tempos. Mas não acaba aí, porque depois do fim do tempo, tem a eternidade e Ele continuará conosco. Celebre o Deus conosco. Hoje, no aqui e agora, no ali, no amanhã e no eternamente, no além. Que Deus os abençoe. Amém. 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 Eu quero convidá-los e convidá-las para a partilha nesse momento. Nós vamos para um momento de ceia. Um momento aguardado por nós. E que essa partilha seja esse símbolo dessa comunhão. Você vai receber o pão, você vai receber o cálice. Eu peço para que você não coma nem beba o cálice até que todos se sirvam. Essa é uma maneira que foi dada por instrução do apóstolo Paulo, e eu penso que foi por observação, porque assim era Jesus com seus discípulos, né? Partindo o pão e distribuindo a todos ao seu redor, a essa mesa sagrada. Então pegue desse pão, porque esse pão é o corpo de Cristo que foi partido por nós. Esse é o corpo que recebeu sobre si todas as suas machucaduras. Esse corpo é o corpo da dor, do sofrimento. Esse é o corpo identificado com os excluídos. Esse é o corpo identificado com aqueles que foram maltratados, machucados e feridos. Esse corpo partido é o corpo de existências que sofrem e continuam sofrendo o racismo, a homofobia, a xenofobia, as violências. Esse corpo é o corpo partido que se identifica com o corpo da mulher que, infelizmente, no nosso país, tem sido vítima da violência. Quantas mulheres estão nas estatísticas mais violentas do nosso país? E nós estamos hoje também com esse corpo firmando um compromisso na última instância e nas últimas consequências no combate contra a violência, no combate contra a violência da mulher, para com a mulher. Esse é o corpo identificado. Esse é o corpo partido de Jesus, que estabelece diante de nós um compromisso. Jesus tomou sobre si as nossas dores, o nosso sofrimento, o nosso lamento. Essa dor, Jesus está dizendo, entrega para mim. Essa machucadura, Jesus está dizendo, eu pego para mim. Eu tomo sobre o meu corpo. E esse meu corpo partido é o corpo que oferece a sua existência renovo, ressurreição. Todos se serviram? Todos se serviram, sim? Olhe para esse pão. Esse é o corpo de Cristo que foi partido por nós. Ao comer desse pão, coma em memória de Jesus. Pode comer do pão.
Aleluia, Jesus. Seja exaltado, Deus. Seja exaltado, Deus. Seja exaltado, Senhor Jesus. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Depois de comer o pão, Jesus tomou o cálice e disse: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que vocês comem desse pão, todas as vezes que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a minha vinda, minha presença. E ele vem, meus irmãos, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Ele vem encontrar os nossos sonhos, fazer elos, alianças. Quem sabe a partir daí você passar a sonhar os sonhos de Deus e estabelecer uma corrente de afeto, de amor com seus pares e com Deus. Esse cálice é a nova aliança que nós nos comprometemos de relação com o sagrado. Quando você beber desse cálice, beba celebrando a vida de Deus em nós. Amém? Um brinde à vida de Deus em nós. Pode beber do cálice. Celebramos, Senhor, nessa manhã o teu amor, a tua graça e a restituição, Jesus, da nossa consciência, da nossa saúde, das nossas relações, a restituição de um coração amoroso, um coração perdoador, a restituição de um coração que ama, que serve, que cuida, que se entrega, um coração de coragem, um coração encorajado para viver, para curar e para receber cura, para abraçar e para receber abraço. Ah, Senhor, obrigado. Obrigado pelo teu amor. Obrigado por ser Deus em nós. Obrigado por fazer com que o eu sou se estabeleça no nós somos. E neste dia, nós somos o Deus Pai, o Deus Filho e a Ruach Kadosh, o Espírito Santo. Levante suas mãos ao céu. O amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo estejam sobre a vida de todos e todas. Sejam abraçados e acolhidos por esse poderoso e gracioso amor. Com cura, com milagre, com renovação, com o levantar da nossa fronte para uma vida plena que Deus nos presenteia. Sejam todos e todas abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Eu gostaria que você ficasse um pouquinho